Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa correção de hoje, página 166 e página 167 de Matemática 2. Então, vamos lá, o que eu estudei. A porcentagem é uma fração com denominador 100. 33% de 150 é igual a 33 sobre 100 vezes 150. Aí, a gente vai colocar esse 33 em forma decimal, que dá 0,33, vezes 150, que dá 49,5. 24% de 348 será 24 sobre 100, vezes 348. 24 sobre 100, representado na forma decimal, é 0,24, vezes 348, que dá 83,52. Ao resolvermos problemas envolvendo acréscimo ou desconto sucessivos, não podemos adicionar os percentuais e considerar a soma como um acréscimo ou desconto aplicado. Por exemplo, dois acréscimos sucessivos de 10% e 5% sobre o preço de certo produto são diferentes em um único acréscimo de 15%. Juros simples são sempre calculados sobre o capital inicial, representado pela letra C, determinada a taxa de juros, representada pela letra I, por determinado período de tempo, representado pela letra T. Para o cálculo dos juros simples, podemos usar a fórmula: juros é igual a C vezes I vezes T. Quer dizer, juros simples é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, ou o período de tempo. Vamos para o próximo. Ao calcular os juros compostos apenas no primeiro período, os juros incidem sobre o capital inicial. Nos demais períodos, os juros são calculados sobre o montante obtido no período anterior. O montante é dado por M igual a C mais J, quer dizer, montante é igual ao capital mais os juros. Vamos para a página 167. Para usar as fórmulas dos juros simples e juros compostos, é necessário que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade de tempo. E aqui a gente tem os gráficos, o gráfico 1 e o gráfico 2. O gráfico 1 é a variação do capital aplicado por Leonardo conforme o tempo de aplicação. O gráfico 2 é a variação do capital aplicado por Leonardo conforme o tempo de aplicação. E aqui a gente pode perceber que a curva dos gráficos são diferentes, porque a gente tem um gráfico que representa os juros simples e um gráfico que representa os juros compostos. Então, o gráfico 1 representa uma aplicação sobre o regime de juros simples, né, que representa ali como se fosse uma reta. E o gráfico 2 sobre o regime de juros compostos, que representa como se fosse uma curva, uma parábola. Os pontos indicados no gráfico 1 pertencem à reta que corresponde ao gráfico de uma função afim. Os pontos indicados no gráfico 2 pertencem à curva que corresponde ao gráfico de uma função, porém não se trata de uma função afim nem de uma função quadrática. Então, a gente finaliza assim a nossa correção. Beijo, meus amores!